O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira que o casamento só é possível entre um homem e uma mulher. A afirmação foi feita durante uma reunião com funcionários do Kremlin sobre a reforma constitucional proposta pelo presidente em janeiro. Putin também apoiou a ideia de estabelecer os valores familiares tradicionais na Constituição, diante da proposta feita pela conservadora Olga Batalina. A deputada defende que o conceito de família está ameaçado pela tentativa de incluir termos como pai número 1 e pai número 2, questão classificada como inaceitável por Vladimir Putin, que afirmou que enquanto for presidente, a Rússia vai ter papai e mamãe. Olá, seja bem-vindo a mais um LC News, sou o Lázaro Santos, é um grande prazer tê-lo aqui nesse nosso canal. Desde já agradeço a todos, amigos, irmãos e simpatizantes desse canal. Na verdade a gente vem demorando um pouco para postar vídeo aqui no canal, porque a gente está filtrando bem, colocar alguns temas mais relevantes, né? É tanta coisa simultânea acontecendo ao mesmo tempo que, se for falar sobre todo o assunto, daria 2 vídeos por dia, né? Então, a ideia não é cansar e nem encher a cabeça de quem está vendo e ouvindo. E tem muitos até que fazem e tem que fazer, porque não só é questão de despertamento, mas também são remunerados para isso, né? Não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui fazemos realmente para ajudar a causa, né? Despertar alguns ainda que estão ainda no sono da Matrix, essa Matrix maldita, Illuminatis, que tem o objetivo maior por trás deles aí é a destituição ou a destruição do casamento, ou seja, não o casamento convencional, ou seja, eles não querem mais que se propague o casamento convencional, o natural, mas querem que ocorra outro tipo de casamento, outro tipo de situações, e não só promover, mas como bater de frente aí contra o tradicional. Então, esse aí na verdade, é o alvo, o objetivo da Matrix Illuminatis. Faz parte aí do sistema fazer de tudo para, ao longo tempo, destruir a imagem do casamento normal e natural para impor aí um casamento que está fora do padrão que eu digo aí da Bíblia, do que está escrito, da palavra de Deus, para quem acredita. Agora, eles farão isso como? Agora vem o ponto interessante. Como farão isso aí? Eles estão fazendo já, na verdade. Como? Destruindo, desconstruindo. Como? Usando filmes, usando novelas, usando tanto artifício para poder fazer na mente deles, colocar na geração que vem aí, dúvida e fazer com que o certo se torne errado e o errado se torne certo. É assim que fazem a destruição da história, é assim que fazem a desconstrução daquilo que é sadio e daquilo que é natural, né? A questão é, por que fazem isso? Agora vem a minha opinião, baseado no que eu vejo dentro das escrituras. Por que fazem isso? Fazem isso porque eles têm um objetivo só, destruir a família, para que lá na frente, um tempo não remoto, que está breve a chegar, nós estamos percebendo que isso já está acontecendo, estarão já preparando o terreno para o bicho ruim. E quando ele chegar, vai pegar um mundo, né? Eu não digo país, Brasil, eu digo mundo, destroçado, sem valores morais, as pessoas não se respeitarão mais, nada aqui é baseado em coisa séria, em coisa verdadeira e justa, será boa. Então, estarão desacreditados, estarão sem os princípios mais básicos da moral e bíblico da palavra de Deus. Então, aí será fácil quando eles virem, quando o trem ruim tomar posse aqui nesse mundão, ele estará já praticamente com mais de 60% do caminho andado. Então, tudo que ele impor, ou tudo que ele colocar para que os que estiverem aqui vivendo aceitar, irão aceitar de bom grado, porque já estarão já com a mente destruída, a mente já deturpada pelo inimigo, que usou as suas ferramentas poderosas da Matrix Illuminatis. Quais são as suas ferramentas? Filmes, novela, seriados, né? Então devagarzinho eles vão aí impondo aí, colocando aí as suas ideias nefastas e malignas em ação, em andamento. Por quê? Porque querem destruir. Veja que o Brasil
o nosso país ele está no epicentro aí do trem ruim, no epicentro dessa destruição da Matrix, vamos dizer assim, né? Desse furacão que está acontecendo. Não só o trem ruim que está ceifando, levando muita tristeza, morte, destruição a várias famílias do Brasil e do mundo, mas também a má política por trás de tudo isso aí, né? Pressionado pela Matrix Illuminatis, vamos dizer assim, os poderosos, né? Os políticos poderosos, vamos dizer assim, que têm poder de mando, que poderia ajudar através aí de decretos ou através de leis para poder ajudar a população, não fazem isso. Pelo contrário, permite que aumente as coisas, permite que as coisas subam sem discriminação. É como se nós estivéssemos vivendo um sonho, um pesadelo, na verdade. Um sonho não é isso aí, um pesadelo maligno em que estão pressionando o nosso país, estão pressionando as pessoas e elas não estão se percebendo que o poder está na mão do povo, na mão das pessoas, mas as pessoas parecem que estão meio que intônitas, meio que amordaçadas, com a mão amarrada. Infelizmente estamos refém dessa má política que tem nesse país chamado Brasil, e parece que troca um, coloca outro, muda outro e fica sempre na mesma coisa. Fazem vista grossa e os poderosos deitam e rolam aqui nesse país, né? Os poderosos, que eu digo, aqueles que têm poder de mando, sobem a hora que quer, desce o preço a hora que quer. Na verdade é mais subindo. Ultimamente você não vê nada descendo, só subindo. É como se fosse um foguete indo rumo sei lá para onde. É o que vive aí a economia do Brasil, não só do mundo, mas principalmente do Brasil, porque lá fora praticamente já estão quase que se recuperando, mas aqui a pressão é muito grande, né? Dão uma assistência social com auxílio que a pessoa não consegue nem comprar uma cesta básica na íntegra, e ainda querem que as pessoas batem palma para político. Tem que estar meio lesado da cabeça, sinceramente. Na altura do campeonato, como é que vai ter aí, ó, político do coração? Meu, acorda, meu irmão, acorda. A coisa é feia. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó, falar sobre o nosso tema, né? Sobre a destituição do casamento. Na verdade aí, o casamento em si foi criado por Deus. E o diabo, o inimigo, ou como quer que chame ele, o que ele é, o trem ruim, ele começou lá atrás fazendo a bagunça. Foi lá atrás que ele começou. Conseguiu ludibriar, enganar a Eva. A partir daí a gente sabe que as coisas só piorou. A raça humana perpetuou e se espalhou pela terra, mas com um grande preço. O preço da morte, o preço do sofrimento. Daí em diante Adão começou a trabalhar. Não trabalhar como ele já trabalhava, mas trabalhar com sofrimento. O problema antes que trabalhava não haveria sofrimento, era só para cuidar do jardim do Éden na questão. Mas depois de tudo isso, depois da queda, enganada pela serpente maldita, aí veio não só o trabalho, mas veio o sofrimento com o trabalho e, por fim, no final, a morte do corpo. E, enfim, a gente sabe que tudo isso é desobediência, que aconteceu lá no passado e trouxe de herança a todos os seres viventes, em que foi quebrada essa maldição maligna quando o nosso Mestre Jesus veio nesse mundo e, obviamente, se entregou, pagou o preço de sangue, nos resgatou, criou um novo testamento com seu sangue, resgatou a todos nós. E também, com isso, ele aí acabou resgatando o que o inimigo tinha feito lá atrás, que era o quê? A separação espiritual entre o homem e Deus. Jesus uniu novamente. Então o casamento nada mais é do que, além de união de duas pessoas de sexo oposto, segundo a Bíblia, mas também a união espiritual com Deus. Nós estamos vendo esse texto aí, e que o próprio Deus está dizendo aí. Por essa razão, ou por essa causa, por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse é o texto bíblico, Gênesis, capítulo 2, 24 e 25, em que em questão fala que o casamento, por que o inimigo, o diabo, o trem ruim, tem raiva do casamento, tem raiva da união, a união natural entre duas pessoas de sexo oposto? Por que ele tem raiva e tem ódio?
e é usado pela Matrix, que acaba usando os seus adeptos, são o próprio adepto da serpente maligna. Por quê? Porque automaticamente isso afronta o próprio Deus. Então tudo que Deus criou, o inimigo quer destruir, ele quer destituir, quer acabar. Então ele vai usar quem? Ele vai usar a serpente maligna, o inimigo, o capiroto, que em sua astúcia quer, a qualquer preço, usar de artimanha para fazer com que o casamento seja destruído. Mas aí que eu falo e digo, o casamento em si, ele foi criado por Deus e abençoado por Deus. Agora, nós sabemos que nessa jornada, desde lá do mundo passado, do tempo passado, dos que foram antes de nós até o tempo atual, há um processo, e nós vemos que o inimigo vem, através da matriz iluminada, através das leis, vem tentando e lutando para conseguir abrir uma brecha nesse caminho aí e modificar tudo que foi criado lá atrás, para criar uma coisa nada a ver com o que a palavra diz, algo diferente. Então, não é o caso aqui de deixar dizer da seguinte forma, que muitas vezes as pessoas criam um embate tremendo sobre isso, a questão do casamento. Mas o que nós falamos aqui, o que está escrito na palavra, e não um pensamento ou atitude que as pessoas tomam. Porque para quem acredita na Escritura, o que vale é a palavra de Deus, e isso é que importa. Agora, respeitar, devemos respeitar todas as pessoas, indiferente da decisão que ela tome. Porém, aí é minha opinião, meu pensamento. Agora, eu fico com a questão da Bíblia, fico com a palavra. Mas aqueles que não estão debaixo do que diz a palavra, fazem o que quiser. É o direito de cada um faz o que quiser. Porém, a Bíblia diz que tudo que fazemos lá na frente teremos recompensa por isso, certo ou errado. Então, por isso que o inimigo, o trem ruim, o capiroto, ele luta e irá continuar lutando até o fim, porque ele conseguindo destituir o casamento, desacreditar as pessoas para que não casem ou para que fazem casamento de forma não como está na Bíblia, o que acontece? Aí ele estará aplaudindo a coisa errada, incentivando o que está errado. Automaticamente a pessoa, ela não está trombando contra ela si própria, está debatendo com o próprio Deus. Deus criou sim. Acredite ou não, goste ou não, aceite ou não, é o que está na palavra. Agora, cada um tem a sua própria escolha. E o melhor de tudo, cada dia que passa, nós vemos aí o desespero da Matrix, o desespero do capiroto, do diabo, da serpente maldita, para destruir a família. Ela sabe que a família, ela é e sempre será um projeto de Deus. Foi Deus que criou lá no princípio. Então ele criou, abençoou, e aí o inimigo entrou no meio, o diabo, o trem ruim entrou no meio para poder fazer aí a sua algazarra e para poder fazer a destituição. Mas no final a gente sabe que quem vence sempre é o Deus Todo-Poderoso, ele vence. O mal, ele pode durar por algum tempo, algum período, até em que a luz da verdade e do bem venha aí arrancar essa obra nefasta do inimigo da vida ou na vida daqueles, né, que até então não tinha a iluminação do certo e do errado. Quando eu digo certo ou errado, baseado na Bíblia, não no que eu penso, mas no que a palavra diz. Então, desde já agradeço a todos vocês aí, amigos, irmãos e simpatizantes. Você viu aí, no início desse vídeo, lá na Rússia, lá o Vladimir Putin, né, sem colocar a questão de religião, né, em ênfase, ele, dentro da lei, ele diz lá, enquanto ele for presidente ali da Rússia, ele diz que o casamento, para ele, no entendimento dele, é homem e mulher. E ele diz que sempre haverá lá, quando ele estiver reinando, papai e mamãe, e não pai 1 ou pai 2, ou mãe 1, mãe 2, quer dizer, isso é uma coisa descabível, coisa que não encaixa dentro do que aprendeu, do que ensinou a palavra de Deus, aqueles que acreditam nela. Aqueles que não acreditam podem fazer o que quiser, mas dentro da Bíblia é o que está escrito, não tem como mudar isso. O inimigo quer mudar isso, mas com certeza ele, lá na frente, a gente sabe que lá na frente as mentes já estarão preparadas para aceitar esse tipo de coisa. Mas aí é um outro tratar que Deus vai
né, permitir acontecer, porque a maldade humana, ela, quando está sem a mente, está conectada com Deus, ela não tem limite. O homem sem Deus faz qualquer coisa, achando muitas vezes ainda que está certo, mas muitas vezes fazendo muita coisa errada, coisas que contraria a vontade e contraria a Escritura. Porém, é uma escolha de cada um. Meu muito obrigado, fico grato. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. A ideia desse vídeo, enfim, não é querer dizer que quem está certo ou quem está errado. Quer dizer o que a palavra de Deus diz, o que a Escritura fala. E eu prefiro o que está escrito na Escritura, na palavra de Deus, do que uma mente, entre aspas, que se ache brilhante, mas que não se encaixa dentro do que a Bíblia diz. Aí eu penso que uma pessoa dessa, para mim, é louco, um nefasto, um doido. Prefiro o que a palavra de Deus diz, porque quem escuta a palavra de Deus, pode ter certeza, sofre muito menos. Deus abençoe, até o próximo vídeo. E vamos tocando o barco aí, se Deus nos permitir.